Irmãos, Deus é bom, diz a sua palavra, a sua misericórdia dura para sempre, e nós temos sido alvos desta misericórdia, que se renovou pela manhã, tem se estendido durante este dia, essa tarde, e pela fé permanecerá se estendendo no restante da noite, e que no nome de Jesus alcance a nossa semana. Que Deus te abençoe grandemente em tudo, em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, estou muito feliz por poder ser porta-voz da mensagem da reconciliação de Deus ao homem, através da Bíblia Sagrada. Confesso aos irmãos, estava me recordando ali sentado, que a primeira vez que eu tive a oportunidade de anunciar à igreja uma mensagem no púlpito, na tribuna, foi em 2008. Me lembro o texto, 1 Pedro 5,7. E até hoje, 13 anos se passaram, quando um pregador assume a tribuna, ele tem uma alegria grande, mas na mesma proporção, uma responsabilidade. Então, a alegria, ela se equivale à responsabilidade dessa noite. Amém? Que Deus em tudo nos abençoe. Eu te convido a se pôr de pé. E com muita alegria, te convidar a abrir a palavra do Senhor. No livro de Paulo aos Gálatas, a palavra de Deus, Gálatas 6, versículo de número 14. A palavra de Deus vai nos falar no Salmo de número 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Final do Salmo, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Pela fé, Deus continuará ministrando a bênção dele sobre nós. É promessa dele para mim, para você e para a igreja. Livro ou carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 14. Algumas pessoas ainda abrindo. Paulo escreveu 13 cartas em toda a Bíblia Sagrada. Foi o apóstolo dos gentios. Quem encontrou, diga graças a Deus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mais uma vez, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Feche os seus olhos. Gostaria que você começasse a orar a Deus neste momento. Comece a falar com o Senhor que está neste lugar. Comece a dizer ao Senhor que você veio nessa noite com o propósito de engrandecê-lo, mas também de ouvir algo para a tua vida nesta noite. Comece a falar com Deus a necessidade que tens de ser instruído pela inerrante palavra dEle. Vai falando com Jesus, o quanto você irá abrir o seu coração, o seu ouvido, para ouvir a voz do Espírito Santo nesta noite. Peça a Deus que esta palavra seja mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Peça a Deus que ela te instrua em como se proceder enquanto cristão.
Fala com o Senhor que você irá abrir o seu coração para receber a palavra de Deus nesta noite. No nome de Jesus, Deus. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Fale conosco, Deus, em o nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esta mensagem, Deus colocou no meu coração e é uma mensagem evangelística. Uma mensagem que eu quero caminhar na Bíblia Sagrada até chegar a esse texto. A obra da cruz tinha um alvo, você. Aleluias. Irmãos, estou muito feliz por pregar a criacionistas nessa noite. Irmãos em Cristo. Criacionista é um termo que se dá a todo aquele que crê pela palavra de Deus. Que Deus é criador de todas as coisas. E foi assim que o apóstolo Paulo, foi nessa ótica, no capítulo 4, versículo 17, que ele diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. E assim Deus criou todas as coisas. No primeiro dia ele disse, haja e houve. Foi assim no segundo, no terceiro, no quarto, até o quinto dia. No sexto dia, a palavra de Deus vai expressar agora a Trindade falando e dizendo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E do pó da terra, Deus fez o homem, soprando nele, nas suas narinas, o fôlego de vida, e o homem foi alma vivente. E disse Deus, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntura, uma mulher idônea para que esteja como de diante dele. E a palavra do Senhor vai dizer que fez Deus a Adão cair em profundo sono. E como que num processo cirúrgico, ele agora retira de Adão uma costela, um material genético. E da sua costela ele cria, forma Eva e entrega a Adão a sua esposa. Ao se despertar do seu sono e se deparar com Eva, Adão diz, essa de fato é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-lhe-ei varoa, porque do varão fora tomado. E diz a Bíblia que Deus plantou um jardim no Éden, a banda do Oriente, e pôs ali o homem e a mulher que ele havia criado. E o homem e a mulher poderiam usufruir de quase tudo daquele jardim, de diversos benefícios que aquele jardim poderia trazer a eles. Contudo, disse Deus que do fruto da árvore da ciência, ou o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Porque no dia em que eles comessem, certamente morreriam. E eles viviam uma vida abundante e feliz naquele lugar, como família constituída, a família tradicional, no modelo judaico-cristão. Até que um dia, diz a palavra de Deus, que eles foram instigados, persuadidos e enganados por Satanás, a antiga serpente. E agora decidem comer do fruto proibido, pecando contra Deus. Este foi o primeiro e principal ato de desobediência de Adão e Eva para com o Senhor. Quebrou-se a partir de agora uma aliança de obediência. O vínculo que outrora existia, agora não existe mais. O homem ficou distante de Deus e Deus distante do homem, porque o que faz
separação entre Deus e o homem é o pecado. A consequência do seu erro não ficaria restrito somente a Adão e Eva. Toda a sua genealogia carregaria o fruto, o peso do ato da desobediência. A palavra do Senhor vai nos falar, escrito por Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a morte agora passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Na mesma carta ele vai dizer no capítulo 3, 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, por Jó, que os planos de Deus não podem ser frustrados. E ainda, que nada é demasiadamente difícil para o nosso Senhor. E vendo Deus quão grande é a minha, a sua, a nossa miséria sem Ele, Deus decide agora lançar um projeto de salvação para o resgate do ser humano. Diz a Bíblia que Deus vai levantar homens, entre eles o patriarca Abraão. Abraão recebe uma promessa que seria o pai na fé das nações. De fato, ele é hoje o pai da fé das nações. Grandemente usado por Deus neste projeto. O escritor Tiago, irmão de Cristo, vai dizer que ele era amigo de Deus. Abraão teve um grande ministério. Contudo, para consumar este projeto de salvação de Deus para o ser humano, ele era limitado. Ele era limitado porque corria nas suas veias o sangue pecaminoso de Adão. E a Bíblia vai nos trazendo personagens, por que não falarmos de Moisés? Moisés foi legislador em Israel. O homem que falava face a face com Deus, dialogava com o Senhor, escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco ou Torá. Moisés foi levantado por Deus a ir ao Egito e retirar um povo, o seu povo, de uma escravidão que perdurava por anos. Ele agora tira aquele povo dali e o objetivo era levá-los a Canaã terrena. Moisés teve um grande papel no projeto de salvação de Deus para o homem. Mas ele não poderia livrar o ser humano de seus pecados. E ainda ele não poderia levar o homem a Canaã celestial, que é o propósito de Deus para a vida do ser humano. Então ele era limitado, porque corria nas suas veias o sangue pecaminoso de Adão. E a Bíblia vai nos dando personagens. Por que não falarmos de Samuel? Profeta, possuía 3 ofícios. Era sacerdote, era juiz e era profeta em Israel. Chamado por Deus desde o ventre. Ele agora vai, enviado por Deus à casa de Jessé, ungir Davi como rei. Davi reinou em Israel e Judá por aproximadamente 40 anos. Um homem segundo o coração de Deus, o maior escritor da Bíblia Sagrada. A Bíblia é composta de 150 salmos. Desses 150 salmos, 100 possuem a identificação do seu escritor.
Destes 100 salmos que possui a identificação do escritor, ele escreveu 73. Então ele é o maior salmista da Bíblia. Contudo, ele e Samuel eram limitados para consumar o projeto de salvação de Deus para a vida do ser humano, porque corriam nas suas veias o sangue pecaminoso de Adão. Eu poderia mencionar aqui todos os personagens da história bíblica e ainda da história humana, que não haveria ninguém que eu pudesse mencionar para consumar esse projeto. É o escritor e salmista que diz no Salmo 53, 2 e 3, ele diz: dos céus olhou Deus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e o buscasse. Todavia todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Somente Cristo, somente o ungido de Deus, somente o Messias prometido poderia consumar o projeto de salvação de Deus para o ser humano. Cristo então deixará a sua deidade, ele deixará o esplendor da sua glória, a posição de Rei dos reis e Senhor dos senhores, para vir a esta terra como servo, humilde com dois objetivos: obedecer ao Pai em tudo e entregar a Ele um sacrifício perfeito. O profeta Isaías está profetizando e diz: eis que a virgem está grávida, eis que a virgem está grávida e conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A virgem está grávida, Maria se encontra grávida, por obra e graça do Espírito Santo de Deus. É passado o tempo e o processo de uma gestação humana. A estrela brilha no Oriente, está nascendo em Belém de Efrata, Cristo, o Salvador do mundo. O profeta Isaías ainda diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele é chamado de maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. E a criança está crescendo, o menino Jesus está crescendo, diz a Bíblia, que ele está crescendo em graça, em estatura e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Aos 12 anos de idade, ele está prefaciando, pregando e instruindo no templo chamado de Templo de Salomão, para os principais religiosos de Israel. Aos 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério. 30 anos por ser maior idade em Israel. E no seu ministério ele está vencendo Satanás pelo poder da palavra, pela obediência a Deus. No seu ministério, ele está transformando a água em vinho. No seu ministério, ele está dando vista aos cegos. No seu ministério, ele está curando leprosos. No seu ministério, Cristo está endireitando colunas. No seu ministério, Cristo está cessando o fluxo de sangue. No seu ministério, Cristo está alimentando a multidão. Ele está repreendendo pessoas possessas. No seu ministério, ele está ensinando como ser humilde no lava-pés.
No seu ministério, ele está ensinando a orar. E está orando. Num certo dia, ele está no Monte das Oliveiras, mais precisamente no jardim do Getsêmani. E ele está orando como mulher de costume. Contudo, desta feita, sua alma está angustiada até a morte. Ele será traído por um dos seus. Não muito depois de um período de oração, diz a palavra de Deus que Judas se aproxima com soldados e trai o filho do homem com um beijo. Jesus agora é manietado. Manietado significa amarrado pelas mãos e pelos pés. E por ter o propósito de obedecer ao Pai, e por pensar em mim e em você, ele se deixa levar por aqueles soldados. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele foi levado diante de Anás e Caifás, sumo sacerdote daquele ano e do ano anterior. Lá eles começam, irmão Filipe, a interrogar a Cristo e arrumam acusação falsa para acusar o Filho de Deus. Ele está ali diante das autoridades de Israel. Eles pegam ele e agora levam Cristo diante de Pilatos, governador de Roma. Pilatos não vê culpa em Cristo, o lança diante de Herodes, que também não percebe nenhum motivo de erro em Jesus, e o lança de novo para Pilatos, que agora, por questões políticas, decidem entregar Cristo para ser crucificado. Ao sair do pretório, Cristo ouve o grito, o eco da ingratidão humana. As pessoas dizendo: crucifica-o. Ele terá de caminhar por aproximadamente 1.200 metros até chegar no Monte Caveira, no Gólgota, carregando o patíbulo da cruz. Chegando ali, ele é crucificado, entrega a Deus o seu espírito e morte, e morre. Cristo morreu, e morreu para que eu e você tivéssemos vida. A Bíblia vai dizer ainda que um certo homem chamado José, da cidade de Arimateia, homem ilustre, rico, e que pertencia a um grupo de 71 homens do Sinédrio, pede a Pilatos o corpo, leva o corpo de Cristo envolvido em um lençol fino e colocam em uma rocha, em uma sepultura aberta na rocha. Passado 3 dias deste evento, no primeiro dia da semana, diz a palavra de Deus que Maria e Maria Madalena agora correm ao sepulcro por se lembrarem da promessa de ressurreição de Jesus. Ao chegarem naquele lugar, elas se deparam com um anjo, um jovem de vestes brancas resplandecentes, que as interroga dizendo: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, fez uma promessa para nós, dizendo que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus está aqui conosco, e o estará
enquanto a igreja não for arrebatada, até a nossa ida para morarmos com Ele para uma eternidade. Passado aproximadamente 25 anos do evento cenário da cruz, Paulo está escrevendo aos Gálatas dizendo: mas longe de mim esteja de gloriar em mim mesmo, a não ser que não seja na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E lendo esse texto eu fiquei a entender como alguém pode se gloriar num cenário onde o Filho de Deus passou por diversas dificuldades. Porque morte de cruz era uma das piores sentenças que poderia se dar a um condenado. Por alguns motivos nós podemos dizer que era uma morte lenta. O crucificado perderia o seu sangue aos poucos. Entre outros motivos, nós podemos dizer que a morte de cruz era uma morte exposta às pessoas. Quantas pessoas zombaram de Jesus enquanto Ele estava ali? Mas Paulo se gloria na cruz de Cristo. Ele não se gloria no seu currículo. E ele tinha motivos para se gloriar em si. Por ter ele saído da casa de seus pais aos 14 anos de idade e ter ido a Jerusalém estudar e formar e ser instruído aos pés de um fariseu mestre chamado Gamaliel. Ele tinha motivos para se gloriar nele, por ser apóstolo dos gentios, por ser poliglota, por falar no mínimo 4 línguas. Paulo mencionava, ele dizia, ele dialogava no hebraico, no aramaico, que era a língua dos hebreus e da região do Oriente. Ele ainda falava o grego, que era a língua que se falava na Grécia. E ainda dizia, dialogava em latim, que era a língua dos romanos. Mas ele não se gloria nisso. Ele poderia se gloriar por ter sido o maior pregador missionário da igreja primitiva, por ter saído da Ásia Menor e caminhado para a Europa, pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas ele se gloriou na cruz de Cristo. Ele não quis se gloriar no nascimento de Jesus. Ele não se gloriou nos ensinamentos de Jesus. Ele não se gloriou nos milagres que Cristo fez. Ele se gloriou na cruz de Cristo. E eu quero falar alguns benefícios que a cruz de Cristo trouxe para as nossas vidas. A obra da cruz tinha um alvo. Este alvo era você. Este alvo era nós. Quando nós, pela fé, visualizamos a cruz de Cristo, o primeiro ponto que eu quero dizer à igreja é que a cruz de Cristo nos garante que os nossos pecados foram cancelados. A cruz de Cristo nos garante que os nossos pecados foram cancelados. Estávamos destinados a uma morte eterna, ao lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não havia ouro e nem prata, não havia riquezas ou posses que o homem pudesse dar
para pagar esse débito com Deus. Por mais que fôssemos bons, justos, honestos, de nada adiantaria. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz na sua carta 2:8, dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Então, nos dias do sacerdote Arão, Deus estabelece um dia no ano para que o pecado da nação de Israel fosse perdoado. Esse dia é chamado de Yom Kippur, ou o dia da expiação. Expiação significa cobrir, e implica a ideia de cobrir os pecados, para que o pecado do povo não estivesse descoberto diante de Deus. Então, nesse dia, no dia da expiação, ou o dia do Senhor, a Bíblia também vai dizer de o dia do Senhor, a nação de Israel se reunia no mesmo lugar, e era proclamado um jejum nacional. O sacerdote vestia as suas vestes sacerdotais. Iniciava-se uma série de preparativos para todo este dia. Em meio a esses preparativos, estava o sacrifício de um cordeiro, ou o derramamento de sangue de um animal, pois somente após o derramamento de sangue, agora de fato, aquela nação estaria perdoada dos seus pecados. Esses pecados, esses sacrifícios que eram feitos para perdão dos pecados no Antigo Testamento, eles precisavam de ser repetidos anualmente. Isto indicava que eles eram temporários ou provisórios. No Novo Testamento, irmão Felipe, na Nova Aliança, Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E diz a palavra do Senhor que agora Ele está sendo crucificado. E o seu sangue começa a se esvair do seu corpo. E começa a descer na rude cruz. Para Pilatos, para Herodes, para os ladrões que estavam ao seu lado, para a multidão de telespectadores que foram comprados, para os principais religiosos de Israel, para Satanás e seus demônios. Cristo estava sendo punido, mas para o Deus que lançou um projeto de salvação em Gênesis 3,15, para o Deus da Bíblia Sagrada, o nosso Deus, para Ele Cristo estava sendo um sacrifício perfeito. Cristo remove de modo permanente o pecado confessado. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, 12, onde diz: não por meio de sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Cristo entra no Santo dos Santos, de uma vez por todas, obtendo eterna redenção. Então Ele está na cruz do Calvário, está sendo crucificado, da hora terceira à hora nona, no relógio de Israel.
no relógio de Brasília, de 9 horas da manhã a 3 horas da tarde. Ele está dependurado numa cruz, sendo para Deus um sacrifício perfeito. E ele menciona uma palavra que algumas pessoas já falaram aqui, eu quero voltar a repetir. Ele diz: está consumado, ou a palavra tetelestai. Repita comigo: tetelestai. Mais forte: tetelestai. Mais uma vez: tetelestai. A palavra tetelestai é uma palavra grega, equivalente à expressão está consumado, dívida paga ou dívida liquidada. Essa expressão era muito usada em recibos de impostos. E a expressão ou a palavra no documento atestava que a dívida estava paga. Essa expressão, esta palavra também era muito usada em documentos penais. Na época de Cristo, os infratores condenados, eles possuíam uma espécie de ficha criminal, chamada de cédula de dívida ou escrita de dívida. Ao cumprirem, ou ao infrator cumprir a sua pena, o juiz atualizava aquele documento, riscando as dívidas e escrevendo no rodapé do mesmo, dizendo a palavra tetelestai, dívida paga ou dívida consumada. Jesus agora está na cruz, por 6 horas Ele está se entregando a mim, a você e à humanidade. Diz a palavra do Senhor que mesmo fraco, Ele tira forças de si e menciona a palavra está consumado, dívida paga, dívida liquidada. Parece que essas palavras, as ondas sonoras das cordas vocais de Cristo, saem da terra e alcançam os ouvidos do Pai que está no céu. A palavra do Senhor vai nos dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo, dando-nos possibilidade agora de, pelo sacrifício de Jesus, estarmos ou termos livre acesso diante da presença de Deus por toda a eternidade. Paulo dizendo aos Romanos, capítulo de número 8, parece que o Espírito Santo de Deus dá a ele instrução agora desse cenário da cruz, e ele escreve: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele ainda diz, na sua carta aos Colossenses 2,14, ele vai mencionar ainda: e havendo cancelado o escrito de dívida que havia contra nós em suas ordenanças, ele remove do meio de nós, encravando na cruz. Ele pagou o nosso pecado. Este é o primeiro ponto do benefício da cruz de Cristo. A segunda coisa que eu quero mencionar à igreja é que a cruz de Cristo expressa o amor de Deus por nós. João, no capítulo 3,16, ele vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Quando nós lemos este versículo, João 3,16, nós estamos vendo o evangelista Emerson. O amor de Deus expressado na cruz por nós. Primeiro, o amor do Pai, que enviou Jesus. Depois, o amor do Filho, de ter vindo para morrer em nosso lugar. Porque o amor de Deus, ele é grande. O amor de Deus, ele é verdadeiro e é incondicional. Grande, pelo fato de a obra de salvação em nosso favor ser grande. Pelo fato de Cristo, o seu Filho unigênito, ter morrido por nós. E melhor, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, ele é verdadeiro. E por que ele é verdadeiro? Porque o amor de Deus, ele é expressado na prática. Ele não fica nas promessas. Deus agora está cumprindo aquilo que ele prometeu. Era verdade. A promessa de Gênesis 3,15 era verdade. A promessa dos profetas era verdade. Então o amor de Deus é verdadeiro porque ele está se cumprindo na prática. E o amor de Deus é incondicional. Incondicional porque ele não está condicionado a nada. Ele não está condicionado aos nossos merecimentos, às nossas práticas. Ele é incondicional, porque Deus não nos pede nada em troca, irmão Felipe, por esse amor, porque nós não somos merecedores. Quero dar um exemplo de amor incondicional, não igual ao amor de Deus. Os pais me entenderão melhor. Nós que somos pais e temos filhos, amamos os nossos filhos, damos a ele aquilo que podemos enquanto condição do melhor. Quantas das vezes os nossos filhos erram conosco? Nem por isso nós que somos pais deixamos de amá-los e abençoá-los. Cuidamos deles. Tratamos no sentido de alimentá-los, educá-los, vesti-los. Então o nosso amor pelo nosso filho não está condicionado a uma troca. Se o meu filho erra comigo, eu irei abençoá-lo porque eu o amo. O amor de um pai, de uma mãe por um filho é um amor incondicional. Isso não exclui a disciplina. Aí alguém pode estar pensando, então o amor de Deus é como o amor de um pai, de uma mãe? Não, não é. O amor de um pai e de uma mãe não se compara ao amor de Deus. O profeta Isaías vai escrever no capítulo 49, 15 as seguintes palavras. É uma pergunta e uma resposta. Ele diz: pode acaso uma mãe se esquecer do seu filho amado, do seu filho que ainda amamenta? Interessante nesse versículo é que Deus dá a idade da criança. Uma criança que ainda amamenta, um bebê. Pura, frágil, inocente. E por que ele dá este exemplo como uma criança que amamenta? Porque, infelizmente, muitos filhos, depois que crescem,
acham que agora depende de respeitar e amar os seus pais. Lembrando para você que é filho, você filho uma vez, o é por toda a vida. Pai e mãe uma vez, o é por toda a vida. Não é porque casamos, somos independentes, que agora achamos que devemos desrespeitar os nossos pais. A palavra do Senhor diz: honre o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra, porque este é o primeiro mandamento com promessas. Então Deus está usando o profeta Isaías para mencionar sobre uma criança que ainda amamenta. E aí ele diz: pode acaso uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, filho amado do seu ventre? E ele responde, Deus falando: todavia, se essa vier a se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Porque o amor de Deus, ele é o maior amor que existe na face da terra. Então Cristo está expressando o seu amor por nós na cruz. Deus está expressando a sua essência. O apóstolo João, que é tido como apóstolo do amor, ele não é tido como apóstolo do amor por amar mais. Ele é tido como apóstolo do amor por escrever diversas passagens sobre o amor. Quer ouvir passagens de amor? Vai nas cartas de João. E ele vai dizer: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele está expressando a sua qualidade. O seu atributo de amor, ele está expressando agora na cruz. E foi o amor de Cristo por nós que fez com que ele permanecesse na sua caminhada em direção à cruz. Ele está no jardim dos Getsemane. Ele está orando e por 3 vezes ele menciona: Senhor, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas por 3 vezes ele repete, dizendo: todavia, seja feita a sua vontade. O amor de Cristo por nós o impulsionava ao objetivo da cruz. Quando Cristo é levado diante de Pilatos, ele está no pretório, uma espécie de sede administrativa do governo romano. E diante de Pilatos, Cristo vai passar algumas humilhações. Os soldados pretorianos tiram as suas vestes, o deixando seminu, e colocando-o vestindo com uma veste escarlate. Eles se dobram diante de Cristo e começam a escarnecer dele, dizendo: ó, salve o rei dos judeus. Ali ele é cuspido, esbofeteado. Os soldados romanos, soldados pretorianos, estão tecendo uma coroa de espinho, que será colocada sobre a cabeça de Cristo, e com um caniço ou um pedaço de cana, será batido inúmeras vezes sobre a sua cabeça. Cristo agora será castigado por açoites. Os soldados romanos tinham um açoite, um chicote chamado
de Azorrague. Azorrague era um chicote que tinha consigo 12 tiras de couro. Em cada tira, limalhas de ferro e ossos de carneiro quebrados. E agora Jesus está sendo açoitado. Em cada açoite que ele leva nas suas costas, ele trazia 12 marcas daquele chicote, com 12 lesões causadas pelas pontas daquele chicote. Vamos potencializar tudo isso a 39 chibatadas. Foi o número que Cristo levou. E me deparando com tudo isso, vem à minha mente o versículo que Paulo escreve em 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta. O amor de Deus nos constrange. O amor de Cristo em prosseguir para a cruz foi aquilo que o sustentou como homem. Por mim amar, por te amar, por amar quem está em casa assistindo conosco. Na via dolorosa ele está fraco. A palavra do Senhor vai mencionar que por 3 vezes ele cai. Até nisso, Jesus nos ensina. Todas as vezes, meu irmão, minha irmã, ou você que está em casa, na sua caminhada cristã, tropeçar, cair, faça como o Mestre Jesus. Levante, prossiga para o seu objetivo, porque Jesus fez isso. Segunda coisa, então, que nós aprendemos é que o amor de Cristo estava expressado na cruz. Terceira e último tópico é que a cruz de Cristo vai mostrar a nossa natureza e a nossa identidade. Paulo menciona que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Romanos 5:8. Eu tive que fazer uma introdução da queda de Cristo, da queda de Adão, para entendermos o objetivo da cruz. Se nós fôssemos voltar, pense na sua árvore genealógica. Estamos nas pontas dela, nas pontas dessa árvore genealógica. Se nós fôssemos descer das pontas e fôssemos entrando nas galhas, nas galhas mais grossas, e agora descermos pelo tronco, e descêssemos até a sua semente, até a sua origem, até a sua raiz, quem estaria lá? Quem estaria lá? Adão e Eva. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica. E quando nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos percebendo o quanto nós somos pecadores e somos falhos. Eu quero dar alguns exemplos sobre isso que eu te falei. Pedro,
depois de ter um propósito de pescar durante a noite, pela manhã, ele está cansado, frustrado por não ter pego nenhum peixe. E agora, com seus objetivos de talvez pescar mais tarde, ir para um outro local, ele se depara com Jesus, que fala: Pedro, lança a rede do outro lado do barco. Pedro, a princípio, irá titubear diante da ordem de Jesus, mas obedece. Diz a palavra em Lucas 5,8 que ele então lança a rede do lado segundo a palavra de Cristo. E agora, lançando aquelas redes, ele começa a puxar as redes. E se durante a noite ele não obteve êxito na sua pesca, agora durante o dia as suas redes estão cheias. E ele começa a puxar essas redes para dentro do barco, a ponto das redes quase se arrebentarem. E ele tira essa rede de dentro da água. A Bíblia diz que ele pega 153 grandes peixes. E se deparando disso, ele percebe: esse homem é santo. Este homem é santo. Este Jesus é santo. E aí ele se depara com a sua natureza adâmica e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quanto mais nos aproximamos na intimidade de Deus, mais percebemos a nossa natureza pecaminosa. Jó, diz a palavra de Deus, que o próprio Deus menciona que ele é justo, íntegro, fiel, se desviava do mal. Ele vai passar por um momento de provação de Deus e tentação do diabo. Durante todo este processo de provação de Deus e tentação do diabo, ao final, ele menciona dizendo: Senhor, eu lhe conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E imediatamente após isso ele vai dizer, no capítulo 42, mencionando: eu me abomino e desço ao pó, se humilhando. A nossa busca com Deus vai fazendo com que nós venhamos ter percepção da nossa natureza. E aí a soberba, a arrogância, tudo isso vai ficando de lado. Tudo isso Deus vai tirando, por causa da presença dEle, que vai aumentando em nós. Como diz Paulo, é necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Essas palavras também foram expressadas por Abraão no livro de Gênesis. Ele diz: Deus, eu me humilho ao pó e à cinza. Pó e cinza eram cenários de humilhação. E nós que muitas das vezes não queremos nos humilhar, achamos que somos melhor, talvez por estar aqui pregando, talvez por falarmos bonito, por orarmos muito. Se esses homens se humilharam, quem somos perto deles? Isaías, profeta messiânico, ele, no capítulo 6, ele tem uma visão do sublime trono
e da presença de Deus, de coisas inefáveis, grandes. E aí, passado algum tempo, ele percebe a sua natureza adâmica, irmão Felipe. E aí ele menciona: ai de mim, porque tenho lábios impuros, e vivo em meio pessoas de lábios impuros. Ele reconhece a sua natureza. Paulo, o apóstolo dos gentios, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, depois de chamar diversas pessoas ao arrependimento, ele vai mencionar que ele era o principal dos pecadores. A cruz de Cristo revela a nossa natureza. Qual é essa natureza? A natureza adâmica. Enquanto seres humanos, não perderemos ela. Somente quando aquilo que for corruptível se transformar em incorruptibilidade. Isso mesmo, irmão Felipe, obrigado. Ou um corpo glorificado. Mas a cruz de Cristo também nos revela a nossa identidade. Qual é essa identidade? Qual é essa identidade, igreja? Quem? Filhos. A cruz de Cristo revela que somos filhos de Deus. O apóstolo João escrevendo em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer: digno és de tomar o livro e desatar os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus todo aquele que procede de povo, tribo, língua e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote. Cristo nos comprou com teu sangue na cruz do Calvário. A cruz de Cristo fala da nossa identidade. De fato, somos da raça pecaminosa, da raça adâmica. Mas agora, a obra salvadora de Jesus me alcançou. E por Cristo ter morrido uma morte vicária, uma morte substituta, Ele me substituiu, pagando a minha dívida com Deus, escrevendo o meu nome no livro da vida, dando-me a identidade de filho do Senhor. Fique de pé. Eu finalizo aqui as minhas palavras. Nunca se esqueça, meu irmão, da obra salvadora de Jesus. Você é alvo dela. Gostaria que você, entendendo isso, começasse a glorificar a Deus. Em alto e bom brado, comece a glorificar o Senhor. Jesus merece o melhor relacionado ao nosso louvor e à nossa adoração. Vai bendizendo ao nome do Senhor neste momento. Senhor, digno tu és de ser louvado e engrandecido, por ser o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor.